Olá, sejam bem-vindos ao Celta Lifestyle, um programa para incentivar você a ter um estilo de vida com mais saúde e com mais movimento. Não saia daí! Bom, iniciamos o nosso primeiro bloco aqui, um bloco sempre especial, o bloco que a gente traz um especialista. Hoje nós temos a presença do Dr. Alexandre Antonácio, especialista em cirurgia vascular. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, parceiro. Obrigado por estar aqui conosco. Fala um pouquinho pra gente, né, do que são varizes relacionadas ao exercício físico. Acho que é um tema muito importante e curioso para o pessoal que está nos assistindo. Perfeito, Pércio. Então, assim, a gente como vascular, a gente pega no nosso consultório, né, a principal patologia são as varizes, que são aquelas veias dilatadas, tortuosas na perna, vasinhos, que podem dar sintomas ou não. E a principal dúvida do paciente, né, é assim, esporte causa varizes ou esporte previne? Então, assim, o que a gente vê na vascular é que é estudado e comprovado, né? Para varizes, o esporte é 100% benéfico. Então, para a gente pensar na fisiopatologia da doença, é uma doença onde a veia perde a função, fica dilatada e acaba sobrecarregando as outras. Nosso sistema circulatório, né, depende da parte muscular. Então, quando a gente tem uma musculatura fraca, onde a gente não fortalece ela, sendo com caminhada, musculação, que é um ótimo exercício, a gente acaba sobrecarregando mais a nossa circulação. E isso, no final, o paciente começa a ter mais sintomas, se ele já tem varizes, pode causar varizes, e se ele já tratou varizes, ele pode ter uma recidiva, aparecer veias novas, claro que não que a gente já tratou, né, que é então em uma outra dúvida, mas pode ser que você tenha uma recidiva por causa de um fator de risco que é o sedentarismo. Então a gente sempre recomenda, sendo um paciente que não tem varizes para prevenir, ou um paciente que já tem varizes, que é uma dúvida, né? Tenho varizes, tem que parar de fazer exercício? Não, pelo contrário, faça mais, que a gente sempre recomenda isso. E se você já tratou, o exercício é uma prevenção para não ter que tratar de novo no futuro, né? Quando você já tem a veia, claro que o exercício não vai fazer com que a veia regrida sozinha, né? É uma veia que estragou, que ela deformou, e essa veia, nessa hora, sim, a gente tem que pensar num tratamento mais invasivo. Um tratamento, às vezes, de intervenção, um tratamento de secagem de vasos, a escleroterapia, que não é o final do mundo. Todo mundo tem muito receio, né? Pô, vou ter que tratar varizes ou tratar vasinhos. E a gente vê hoje em dia que os tratamentos de vasinhos, você pode até fazer um exercício no dia seguinte, tá? Que é recomendado. Um tratamento cirúrgico com laser, hoje em dia você consegue tratar, fazer exercício até na mesma semana superiores, na outra semana perna. Então mudou muito, mas o exercício físico para varizes ou para doença vascular no geral é um grande aliado para a gente e para o paciente. Legal, doutor. Então acho que o recado importante para o pessoal o que causa varizes é o sedentarismo e não o exercício. Exatamente. E doutor, assim, atividade aeróbia ou muscular ou os dois? Ambas. As duas são muito boas, tá? É claro que o fortalecimento da panturrilha é extremamente necessário, a musculação é muito boa, mas o aeróbico também. Lembrando que varizes tem outros fatores de risco. Pode ser genética, pode ser tabagismo, pode ser hormônios, gestação, só que o sedentarismo é um deles. Por isso que a gente também reforça um outro recado. Sempre procure o seu médico para que você faça um acompanhamento, entenda um pouquinho qual é o seu momento, qual é o seu histórico, para que a gente possa ter aí uma boa iniciação à prática de atividade física ou a manutenção dessa atividade física de uma forma segura e saudável. E sempre faça atividade física. Doutor Alexandre, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, parceiro. Espero você num próximo episódio para a gente falar um pouquinho da sua história de superação. Opa, vai ser um prazer. Que inclusive é o nosso próximo bloco. Então não saia daí que em breve nós já voltamos.
E voltamos agora para o nosso segundo bloco do programa Celta Lifestyle, onde nós vamos contar uma história de superação, transformação, de mudança de comportamento através do exercício físico. E hoje a minha convidada é a minha amiga Cássia Lopes. Tudo bem, Cássia? Seja bem-vinda. Obrigada. Conta um pouquinho da sua história com a atividade física para o pessoal que está nos assistindo. Bom, vamos lá. Eu comecei a minha mudança em 2020, né? Acho que 2020 foi uma mudança de hábito para a maioria das pessoas e para mim não foi diferente. Então, em 2020 eu era uma pessoa que não cuidava da minha alimentação, que não realizava atividades físicas e então eu peguei o Covid no olho do furacão, quando não tinha vacina, ninguém entendia o que era essa doença. E aí, quando eu peguei o Covid, eu fiquei muito debilitada, perdi muita massa muscular, perdi muito peso e demorei quase um ano para me recuperar. Então, eu mudei totalmente a minha rotina, mudei os meus hábitos alimentares e eu só tive ganhos, né? O que eu perdi em balança, que foram mais de 15 quilos, foi muito pequeno em relação aos meus ganhos. Que eu melhorei o meu comportamento, melhorei as minhas metas, porque eu consigo relacionar que pessoas que realizam atividades físicas, elas se tornam pessoas mais bem-sucedidas na vida, porque tem uma total relação com o exercício físico. Então hoje eu consigo encaixar a atividade física na minha rotina, tanto de trabalho quanto em outras funções que eu exerço. E Cássia, assim, essa sua mudança com exercício, com atividade, com alimentação, teve apoio de profissionais? Como é que você estruturou isso? Você precisou de suporte? Sim. Desde quando eu comecei, eu precisei de um educador físico, eu contratei uma consultoria de um professor de educação física e um nutricionista. Sem a ajuda de profissionais é muito difícil que você consiga, mas não é impossível, porque eles que vão te dar todo o suporte, porque você passar por um processo de transição, onde você tinha hábitos alimentares e hábitos pessoais de dormir mal, de consumir coisas que não eram boas, tanto para o corpo quanto com a mente, sozinho é muito difícil de conseguir. Então, eu tive todo o apoio, tanto dos profissionais de educação física, quanto dos nutricionistas que eu tive nessa minha jornada toda. E eu posso dizer que a mudança física, ela pode ser equiparada à ambição. Porque quanto mais você muda, mais você quer melhorar. E Cássia, fala pra gente aqui, durante esse período aí, vamos falar de 3 anos, né, com essa transformação de vida, você deve ter tido alguns altos e baixos, né? Como é que foi isso? Como é que você conviveu com essa questão, às vezes, de ter parado alguns momentos, retomar a rotina da atividade física? Isso aconteceu? Pércio, isso não aconteceu. Eu não parei em nenhum momento. Então, eu sigo nesses 3 anos continuamente com as atividades físicas, alimentação e treinos. Legal. E como era essa atividade física no começo comparado ao momento atual, né? O que você faz de diferente com relação a atividades? Mudou alguma coisa? Mudou muita coisa. No começo eu fazia muita atividade aeróbica, não focava tanto na musculação. Hoje em dia eu foco bastante na musculação e na atividade aeróbica. Concilia as duas? Concilio as duas perfeitamente. E isso, ela traz um ganho muito maior do que quando eu só fazia atividades aeróbicas. Isso é um ponto importante, gente. Quando a gente fala de atividade física, é isso, né? Não adianta fazer uma modalidade ou só outra modalidade. É importante você ter um conjunto de modalidades que estimulem as diversas capacidades, tanto a parte cardiovascular, né? A parte metabólica, quanto a parte neuromuscular, que são os exercícios para o treinamento de musculação, por exemplo, e outras modalidades. Inclusive, quando a gente pratica modalidades, é fundamental que você também faça atividades complementares para melhorar o seu condicionamento e prevenir lesões. Não é isso, Cássia? É isso mesmo. E quando eu pensei em buscar uma academia, eu logo vim para a Celta, porque aqui na Celta eu tenho uma boa sala de musculação, eu tenho aulas, eu tenho atividades que me proporcionam tudo isso que eu precisava. Legal. Cássia, obrigado. Obrigada. E não saia daí, vamos fazer uma pausa e voltamos para o nosso terceiro bloco com a dica de treino. E voltamos agora para o nosso último bloco, o bloco da dica de treino. E para esse bloco eu convidei o professor Thiago Prats, que além de educador físico, professor de musculação aqui na Celta, ele também é formado em fisioterapia. Thiago, seja bem-vindo. Compartilhe um pouquinho aí, qual é a dica de treino que você tem para compartilhar com o pessoal que está nos assistindo? Obrigado, Pécio. Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre amplitude de movimento na musculação. Só para situar um pouco vocês, para quem não conhece,
Amplitude de movimento basicamente é, durante o exercício, quanto a sua articulação se movimenta, né? Quantos ângulos ela se move e também quanto os seus músculos alongam e contraem durante o movimento. A gente pode ter uma amplitude talvez um pouco mais longa, próxima da máxima, ou uma amplitude mais curta. E qual que é a diferença? Né? Peraí que eu já explico para vocês. Deixa eu só demonstrar para vocês do que eu estou falando. Eu trouxe aqui o exercício supino para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos lá, ó. Deitou. Vamos trabalhar primeiro com uma amplitude curta de movimento. Então, desceu, subiu. Desce, sobe. Percebam que a minha articulação do ombro, ela se movimenta muito pouco. Assim como o músculo peitoral também alonga pouco. Agora vamos trabalhar numa amplitude maior. Desce, alonga e sobe. Desce, alonga e sobe. Percebam a grande movimentação da articulação do meu ombro, assim como também o alongamento e contração maior do músculo do peitoral. E Thiago, aproveitando essa sua dica, talvez a dúvida das pessoas sejam, né? É melhor fazer com menor amplitude, é melhor fazer com maior amplitude ou, assim, as pessoas podem fazer com uma amplitude ampla, como você mesmo mostrou agora? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Perfeito. Assim como muitas coisas, né, muitas respostas na musculação, a resposta é depende. Depende do quê? Depende de quem é a pessoa que está fazendo aquele exercício. Porque cada pessoa passa por um princípio chamado de individualidade biológica, ou seja, o que serve para um pode não servir para outro. Então é preciso fazer alguns ajustes com as pessoas de formas diferentes. Mas de uma maneira geral, qual que é a diferença em trabalhar com amplitudes grandes ou pequenas? Quando a gente trabalha numa amplitude maior, por exemplo, quando eu desço aqui embaixo no supino, alongando mais o meu peitoral, eu tenho alguns benefícios a mais em relação a uma amplitude mais curta. Por exemplo, eu posso ter um ganho de força maior, assim como a ciência já mostra muito isso hoje. Eu tenho um potencial de hipertrofia maior, ou seja, um ganho de massa muscular mais eficiente do que alguém que trabalha numa amplitude mais curta. E existe também a questão da flexibilidade. Em amplitudes maiores, a flexibilidade, ou seja, o quanto aquela articulação se torna móvel e flexível, ela traz mais benefícios quando a amplitude é maior. Porém, nem todos podem trabalhar em amplitudes grandes. Por quê? A gente não pode pensar só no nosso corpo como um conjunto de músculos. Se fosse assim, seria até muito mais fácil. O nosso corpo ele é composto de ligamentos, de tendões, cápsulas articulares, ou seja, existe toda uma estrutura por trás que faz a articulação funcionar e que estabiliza aquela articulação e que também precisa ser levado em consideração quando a gente passa um exercício para um determinado aluno. Quanto maior a amplitude, mais essas estruturas como um todo serão colocadas sob estresse, o que pode ser bom ou ruim, dependendo talvez se a pessoa já tenha um histórico de lesão, se ela tem uma limitação já importante naquela articulação. Então, como eu falei um pouquinho antes, é preciso avaliar quem é aquela pessoa. Será que ela pode trabalhar com amplitudes maiores? Ou será que talvez ela precise começar com movimentos mais curtos, ir progredindo ao longo do tempo e, em paralelo, utilizar exercícios específicos de flexibilidade e mobilidade para que aquela articulação se torne mais móvel e mais flexível? E Thiago, essa proposta de exercício você recomenda fazer antes do treino? Exatamente, Pécio. Realizar movimentos de mobilidade antes de iniciar o seu treino é muito importante, porque qual que é a função? Ele vai preparar o terreno para que você possa ter um desempenho melhor no treino. Ele vai promover uma melhora daquelas estruturas que eu comentei mais cedo, né? Músculos, tendões, ligamentos, e permitir com que você tenha um treino muito mais eficiente e seguro. Legal. Thiago, muito obrigado aí por compartilhar seu conhecimento, obrigado por estar aqui conosco. Imagina, foi um prazer, é muito legal passar essa mensagem para vocês, espero que tenha ajudado de alguma maneira e quem sabe a gente se vê em breve novamente. Legal. E é isso, pessoal, encerramos mais um programa.
Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham absorvido essas informações para contribuir para esse estilo de vida de vocês com mais saúde, com mais movimento. E até a próxima. E chegamos ao fim de mais um programa Celta Lifestyle. Gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer a Celta Academia, que fica no Complexo Brascan, na Avenida Andrômeda 885. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de compartilhar a sua história aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Até a próxima!